Olha para mim um instante, queridos. Eu lembro, Nato, que algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu tinha uma curiosidade como deveria ser o ambiente celestial. Eu tinha uma curiosidade de saber como que os anjos se portavam diante de Deus, como que era a manifestação de Deus junto com os seus anjos. E então eu lembro que nessa ocasião Deus me levou a Isaías capítulo 6. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías, no capítulo 6, Aline, que o profeta Isaías, ainda um jovem de 18 anos, Isabela, 17, 18 anos, tinha perdido seu primo Uzias como rei de Israel, o receio de como ficaria todo o governo e a família real. Então, no momento de desespero, ele vai para o templo. Porque eu posso dizer uma coisa para você: no momento da luta e da dificuldade, só tem um lugar onde você encontra a resposta, que é na casa do Senhor. Amém, queridos? Você pode muitas vezes encontrar respostas para dias de celebração, de alegria, em muitos lugares, mas na hora da angústia, é só aqui que Deus vai falar com você. E a Bíblia diz que então ele entra no templo, e ele começa a orar, a adorar ao Senhor. Então de repente, a Bíblia diz que o Senhor abre os olhos dele, e ele vê os anjos, os serafins, os querubins se prostrando diante do Senhor. E eles começam a adorar a Deus, e ele diz, a adoração deles era incessante, em todo o tempo eles adoravam. E quando eu estava lendo aquele texto, eu comecei a entender aquilo que eu questionava a Deus, não porque duvidava, mas porque queria saber como era, João, como é o ambiente celestial. E a palavra do Senhor me respondeu, João, que o ambiente celestial é quando todos os anjos se prostram diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles declaravam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Mas eles não mudavam a canção, eles continuavam adorando o Senhor, apenas declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o profeta naquele instante, ele viu o lugar onde ele estava, o tempo onde ele estava, se encher da glória de Deus. Os limiares, ou seja, as colunas daquele templo, elas começaram a balançar, elas começaram a estremecer, porque nada vai conseguir resistir à presença e à glória de Deus. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua paz? O que tem gerado preocupação? O que tem tirado a sua esperança? Se você se juntar aos anjos e declarar que Ele é santo, tenha certeza que tudo isso vai estremecer e ruir diante da glória de Deus. Aleluia! Então eu quero neste momento convidar você a levantar as suas mãos e não apenas repetindo uma canção, não apenas lendo uma letra numa projeção, mas eu quero que você levante as mãos onde você está e você declare junto com os anjos. Você entre nessa atmosfera celestial e declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo, não se preocupando com a repetição, porque eles declaram todo o tempo, 24 horas por dia, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E deixa a glória de Deus mover este lugar. Deixa a glória de Deus mover a sua vida. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e declare. Só tu és santo. Diga. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Quero ver a igreja. Só tu és santo. Levante as suas mãos e declare. Levante a sua voz e deixe essa atmosfera tomar a sua vida. Não há outro como tu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 7, verso 2. Hoje é manhã de ceia, vamos celebrar a nossa aliança,
celebrar a nossa dependência. Eu sempre digo que a ceia do Senhor é o culto mais importante de todos, Adriano. Por quê? Porque é o culto em que nós realinhamos o nosso coração com a direção de Deus. É o culto que nós paramos, Tiago, para avaliar os nossos erros e falhas. Nós paramos, Cássio, para entender qual é o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas, e principalmente reconhecendo a nossa posição de dependência, né, pastor Anderson? Então que nós possamos já estar sendo preparados e quebrantados pelo Senhor, pelo que Ele vai fazer nesta manhã. Josué capítulo 7, verso 2. E sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Beteavém, a leste de Betel, e lhes ordenou dizendo: subam e espionem a terra. Os homens então subiram e espionaram a cidade de Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Não precisamos levar todo o exército. Envie apenas uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade. Não canse o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai colocaram os hebreus em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sabarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante do Senhor, cobrindo a terra de terra a cabeça, e ali ele permaneceu até tarde por causa da derrota. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Gostaria de convidar você não apenas a ouvir a minha oração, mas você fazer a sua oração com Deus e pedir que Deus venha ministrar a sua vida. Amado Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor nesta manhã. Obrigado porque aqui eu vejo homens e mulheres verdadeiramente comprometidos, que não ficaram, Senhor, receiosos por conta da chuva que poderia vir, por conta do clima, do frio, mas se posicionaram em reafirmar esta aliança, em ouvir a sua voz, em cultuar e adorar o teu nome. E eu entendo que onde existe adoração, onde existe culto, ali existe manifestação da sua glória. E eu peço então, Deus, que o Senhor venha falar conosco, dirigir as nossas vidas segundo o teu plano e o teu propósito, e que cada homem, cada mulher que entrou aqui possa ser ministrado pelo Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus, e aquele que concorda, diga amém, queridos. Esse texto talvez, obrigado amados, vocês são maravilhosos, que Deus abençoe. Esse texto talvez já é conhecido de alguns de nós, um texto que fala de toda a história da tomada, da conquista da terra da promessa de Israel, de Deus entregando a terra para Israel. Para aqueles que não conhecem muito bem, rapidamente vou fazer um resumo aqui para vocês. Israel ficou por mais de 400 anos escravizado no Egito. Lá no Egito, eles clamaram ao Senhor e Marcelo, Deus ouviu. Levantou um libertador chamado Moisés, o maior líder que passou por toda a história da nação de Israel, sem sombra de dúvidas, depois de Jesus foi Moisés. E Moisés então ele é preparado para libertar o povo. 40 anos ele vive no Egito, como neto de Faraó, porque foi criado pela filha de Faraó, conhecendo toda a cultura do Egito, conhecendo tudo aquilo que ele precisava depois para poder confrontar Faraó. Depois Deus o leva para o deserto de Midian, e lá ele fica mais 40 anos, porque agora, ali ele conheceu o governo, ali ele conheceu a autoridade, ali ele conheceu o palácio, mas agora Deus tinha que preparar o coração, Fran, do pastor. Então ele fica 40 anos agora em Midian, junto com o homem que vem a ser seu sogro, um sacerdote chamado Jetro. E lá durante 40 anos ele aprende a ser pastor de ovelhas, porque ele não iria dominar o povo como o Egito dominava os hebreus, mas ele iria pastorear e conduzir o povo. Então, Tiago, tinha que ser preparado para isso. E depois de 40 anos de preparação em Midian, ou seja, 80 anos de vida, Deus o levanta como o libertador de Israel. Ele tira Israel da escravidão. A nação de Israel é conduzida para a terra prometida, a terra de Canaã, que na verdade era, Bruno, uma restituição de terra para a nação de Israel,
Quem esteve em Canaã primeiro foi Abraão. Ali ele dominou a terra que Deus entregou para ele. Os descendentes foram para o Egito e Deus estava restituindo a terra. Até aqui está tudo bem? Amém, queridos? Resumão rápido. Porém, o povo era um povo que tinha uma cultura de uma mentalidade muito escrava. Eles saíram da escravidão, irmão Zezinho, mas a escravidão não saiu deles. E por conta disso, tudo que eles encontravam em meio do caminho, Fabrício, eles murmuravam, eles reclamavam. E por conta dessa murmuração, a palavra do Senhor diz que eles ficaram 40 anos no deserto. Eu sempre digo isso, mas eu creio, Felipe, que vale a pena nós lembrarmos. Todas as vezes que eu e você murmuramos e reclamamos de algo, por mais que em nosso coração seja verdade, porque dificilmente nós vamos reclamar de algo que a gente não acredite que está sendo prejudicial a nós. Tem pessoas que reclamam do casamento, tem pessoas que reclamam da vida profissional, tem pessoas que reclamam do ministério, tem pessoas que reclamam dos filhos. A reclamação, ela é uma murmuração. E a murmuração, ela é um louvor a Satanás. E quando eu e você vivemos de murmuração, nós atraímos o deserto. Deus não mandou o povo ficar no deserto porque, Emerson, ele estava castigando o povo pela murmuração. Deus permitiu que eles ficassem no deserto porque, pastora Neia, foi uma consequência da murmuração. Há uma diferença muito grande em castigo e consequência. Deus, ele não nos castiga, o que o Deus faz é nos corrigir, amém, queridos? A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, Deus corrige o filho a quem ele ama. Ele corrige o filho a quem ele ama. Porém, muitas das nossas ações, Elton, elas são geradas, aliás, muitas das situações negativas em nossas vidas, Ariomar, elas são geradas por consequência das nossas ações, das nossas escolhas. E esse povo resolveu murmurar. Eles murmuravam quando não tinha água, Deus mandava água, mas eles murmuravam do sol, eles murmuravam da noite, eles murmuravam do frio, murmuravam do calor. Parece curitibano, né? Curitibano não é assim? Está muito frio, a gente reclama, é ou não é? Aí fica muito quente, o que a gente faz? Gente, o que eu encontrei de gente em março, falou, meu Deus, não aguento mais esse frio. Aí veio o frio, o que reclamam? Aliás, o calor, né, em março, não aguento mais o calor. Aí agora chegou o frio, o que eles fazem? Reclama do frio. Eita, pensa num povo que é difícil de agradar, né? Pois a murmuração gera seca. E esse povo ficou 40 anos no deserto. Por conta desses 40 anos, pastor Henrique, a Bíblia diz que os pais que saíram do Egito morreram todos no deserto. E apenas os filhos agora entram na terra prometida. Depois de 43 anos exatamente, a palavra do Senhor diz que eles chegam frente ao Rio Jordão. Atravessam o Rio Jordão. E a primeira cidade que eles encontraram, Sassarito, foi qual? Cidade de Jericó. A primeira cidade de Jericó era a cidade mais fortificada de Canaã. Era a cidade mais forte, os muros mais resistentes. A Bíblia diz que os muros de Jericó eram 12 metros. Os muros tinham 12 metros. Então preste atenção comigo. Dessa coluna aqui até o final ali da parede nós temos 8. Da segunda coluna até a terceira temos mais 8, então são 16. Se nós pegarmos então 8 dessa daqui, mais a metade daquela dali, pode olhar para trás, não tem problema não. É engraçado quando a gente está pregando, o povo olha para trás, né? Aí quando é para olhar, eles não olham, né? Pode olhar, mais ou menos na metade, ali pela altura das lâmpadas, um pouquinho para cá, é como se pegasse dessa parede até ali, era a espessura do muro da cidade, fora a altura. Casas, Davi, eram construídas, Gabi, em cima destes muros. Era uma cidade muito forte, era uma cidade muito poderosa, era uma das principais cidades da região de Canaã. Só que Deus levantou Josué e diz, eu vou honrar você frente a este povo. Vocês vão entrar nessa cidade, mas nenhuma espada será levantada, porque eu vou derrotar este povo. Quando Deus está na frente, meu irmão, você não precisa ter força, você só tem que ter fé. Amém, queridos? E a palavra do Senhor diz que Deus deu uma direção, que eles deveriam rodear a cidade por 7 dias e tocar a trombeta no final de cada um dos dias. E no 7º dia eles dariam 7 voltas e tocariam a trombeta. E quando eles tocassem a trombeta, então os muros iriam ruir, sem nada acontecer em batalha. Assim eles fizeram segundo a direção de Deus. E a palavra do Senhor diz que depois de 7 dias os muros vieram ao chão. Porém Deus deu uma direção para aquele povo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Juízes capítulo 6. Porém a cidade
com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Olha para mim um instantezinho. Qual era a cultura da época? A cultura da época era a seguinte: entrava-se em uma batalha contra um outro povo preto, derrotava este povo, tudo que pertencia a este povo derrotado era de quem derrotou. Ouro, prata, animais, gado e até o povo para ser escravo, se assim eles quisessem. Essa era a cultura. Então o resultado, o ganho, Manuel, de uma batalha eram os despojos. Isso não é apenas na cultura do judeu, era a cultura de todo o mundo antigo. Ele entrava, vencia, os tesouros, o ouro, tudo era deles. Porém aqui Deus deu uma direção para Josué. Essa é a primeira cidade, é a primícia. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão lutar, vocês não vão guerrear, vocês não vão levantar a espada. Eu vou dar a vitória, porém, por ser a primeira, por ser a primícia, tudo que tem dela será consagrado para mim. Ninguém vai ficar com nada. Vai ser consagrado para destruição, ou seja, ninguém fica com nada. E quem ficar com isso está pecando, está desobedecendo. Por quê? Não foi o povo que venceu, se não foram eles que venceram, não seria deles os despojos. Quem está me entendendo, diga amém. Seria do Senhor, mas seria consagrada à destruição. Então volta lá no texto para você entender. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões. Já conhecemos a história, se não conhecemos, vale a pena você ler os primeiros capítulos de Josué. Mas fiquem longe destas coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. De contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro serão consagrados e pertencem ao Senhor e serão levados para o seu tesouro. Aqui Deus deu uma direção. Eles deveriam obedecer fielmente a isso. Eles foram, tocaram as trombetas, os muros caíram, eles entraram, destruíram todo o exército e foram para a segunda cidade. Agora olha para mim, imagine uma situação, Cris. Como é que estava o coração deste povo depois de terem essa vitória sobrenatural? Estavam empolgados, sim ou não? Estavam confiantes, sim ou não? Você consegue imaginar, Dai, o nível de confiança, de segurança, de fé que esse povo tinha, Vanessa? Eles estavam vivendo o sobrenatural. Sabe quando você vive aquele milagre que você sabe que é impossível? Você olha as situações e fala assim, impossível conseguir chegar. E aí, Alessandra, você vence, você olha e fala, esse é o meu Deus. Amém, queridos? Quem já passou por isso, dá glória a Deus. Pois eles estavam nesse nível, no último nível de potência de fé e segurança. A segunda cidade era uma cidade bem menor, uma cidade chamada Ai, uma cidade pequenininha. Como era a estratégia de Josué, ele manda espiões até a cidade. Os espiões vão cheio de fé, cheio de segurança. Chegam na cidade, olham a cidade e falam assim, vamos entrar fácil, vamos fazer o seguinte, nem precisa levar todo o exército. Leva somente aí uns 3.000, 2.000 homens, para a gente não cansar o exército que nós vamos vencer. Josué estava confiante, eles estavam seguros, Deus estava com eles, e eles vão para a segunda cidade. Mas quando eles chegam na segunda cidade, é um vexame. É uma vergonha, Pepe. A Bíblia diz que eles foram envergonhados, derrotados, 36 homens morrem. Quando eles começam a ver os homens morrerem, porque eles vinham de outras batalhas no deserto que ninguém morria. Eles vieram da cidade de Jericó que ninguém morria, então uma baixa para eles era terrível. Quando eles veem 36 homens morrendo, Misa, eles veem a derrota chegando, eles fogem como cachorrinhos acuados e são perseguidos até metade do caminho, humilhados. Ficam desesperados com toda aquela situação, com toda aquela derrota, seu coração se enche de amargura. Contam David para Josué e a Bíblia diz que Josué também fica amargurado. Por quê? Porque eles foram derrotados. Agora, o que gerou a derrota, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O tema da mensagem hoje é trilhando o caminho de derrota. O que fazer para não fracassar? Todos nós em algum momento das nossas vidas já fracassamos, já fomos derrotados, David. Todos nós já passamos por alguma situação desconfortável. Agora, o porquê que nós passamos, Vanessa, por situações que geram derrotas, por exemplo, Alaor, na vida financeira, derrotas no casamento, derrotas na vida profissional, derrotas no ministério. Por que que nós somos derrotados? Porque toda derrota ela vem acompanhada com duas coisas, humilhação e vergonha. Por que que nós passamos, João, por humilhações? Por que que nós passamos por situações de vergonha? É porque Deus está querendo tratar o nosso coração? Não.
A derrota nunca será um tratamento de Deus. Deus trata o nosso coração de outras formas. A derrota, ela é sempre consequência, resultado de duas coisas. Número 1, falta de preparo em entrar numa batalha. Muitos de nós, Marcelo, somos derrotados porque entramos em batalhas que não estávamos preparados, irmão João, e que Deus não nos mandou entrar. E aí nós seremos derrotados. Um exército que não está preparado, ele com certeza vai ser derrotado. Porém, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a segunda situação. O segundo gerador de derrotas, que é o pecado. O pecado é um dos grandes geradores de derrotas na vida do ser humano. Independente dele caminhar com Deus ou não. Todo aquele que vive uma vida longe da direção de Deus, todo aquele que vai ferir a direção de Deus, todo aquele que peca contra o Senhor, este está fadado às derrotas. E na área que você mais errar, esta é a área que você mais vai ser derrotado. Avalia comigo. Quais foram as áreas que você ultimamente tem passado por derrotas, ou que você passou por derrotas? Provavelmente esta é a área que você em algum momento comprometeu a tua caminhada com Deus, a tua fidelidade com Deus, a tua obediência com Deus. Onde você pecar, ali você vai ser derrotado. Avaliamos isso muito bem quando vemos o texto de Israel. Eles estavam em uma campanha militar, eles estavam em um processo de lutas, de conquista. Entraram na primeira cidade, venceram a primeira cidade, mas ali, no ambiente de batalha, eles pecaram. E eu vou apresentar um pouco disso daqui a pouco. E quando eles pecaram na segunda cidade, eles foram derrotados. Foi onde? No exército, na batalha. Se você tem cometido pecados dentro do seu casamento, tenha certeza, vai ser dentro do seu casamento que você vai viver derrotas. Se você tem cometido pecado dentro da sua vida profissional, dentro da sua empresa, dentro do seu emprego, dentro do seu negócio, tenha certeza absoluta, é ali mesmo que você vai viver a derrota. Se você tem cometido erros, se você tem falhado, se você tem sido infiel ou sem compromisso dentro do seu ministério, é ali que você vai ser derrotado. E como eu falei, o problema, Dai, é que onde existir derrota, existe humilhação e vergonha. Tem alguém que gosta de viver vergonha e humilhação, sim ou não? Não, nós não gostamos, mas infelizmente vivemos. Mentimos para cliente, fazemos negócios errados, e aí não sabemos por que a nossa vida profissional, os nossos negócios vão mal. Cometemos erro dentro do casamento, mentimos no casamento, vivemos imoralidade dentro de casa. Por mais que seja escondido, é ali que nós vamos viver a derrota. E não se sabe por que tem tanta discussão, tanta briga. Somos falhos na educação dos pais, porque a autoridade e a obrigação de trazer direção para os filhos é tua, pai. Se você não dá direção para eles, eles vão se perder, e a culpa é sua, não é deles. Não, mas eles fizeram uma escolha dentro daquilo que eles foram ensinados. E a derrota vai ser tua. Então nós muitas vezes passamos por tantas situações, por tantas escolhas erradas, e muitas delas, muitas vezes, nós cometemos até para ter prazeres momentâneos, Anderson. Coisas prazerosas de momento, que lá na frente vão nos trazer fracasso. Caminhar com Deus, Jesus mesmo diz, aquele que quer me seguir, ele tem que renunciar a si mesmo, tem que morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O que é renunciar a si mesmo? É, Felipe, quando nós abrimos mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, para viver a direção de Deus. Nem sempre obedecer a Deus, preste atenção, não é uma heresia, você vai compreender o processo, mas nem sempre obedecer a Deus é prazeroso num primeiro momento. Quem está me entendendo, diga amém. Prazeroso muitas vezes é pecar. É verdade ou não é? Fala a verdade. Só eu sou pecador aqui, todo mundo é santo. Queima eu, Jesus. Todos nós em algum momento falhamos, sim ou não? E aparentemente o pecado no primeiro momento, ele é prazeroso, sim ou não? O problema não é o prazer que o pecado gera, mas sim a consequência. Todas as vezes, Adilson, que nós falhamos com Deus, nós vamos abrir a porta da derrota no nosso caminho. Então pare de olhar e falar assim, não, eu estou passando por derrota na minha vida financeira, porque Deus está me tratando. Não está, se está sendo derrotado, a culpa é sua. São escolhas suas. Eu fiz uma visita de semana para o Fabrício e para a Aline, a gente falava sobre isso, né? Nós temos o que merecemos. Não é o que queremos, mas muitas vezes é o que merecemos. É o que merecemos.
Se hoje você tem vivido situações de derrota em alguma área da sua vida, em algum momento você fracassou. Você falhou. Ou não estava preparado para isso. Agora, o que foi o gerador da derrota da nação de Israel? Vamos avaliar comigo? Volta comigo no texto, por gentileza. O povo foi derrotado, a nação voltou envergonhada. Então, a Bíblia diz que Josué, como líder da nação, ele que estava conduzindo toda aquela campanha militar, ele se joga diante do Senhor e ele fala: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer com a gente? Por que o Senhor permitiu nós passarmos por tanta situação de vergonha? Por que o Senhor permitiu nós vivermos esse processo de derrota? E no capítulo 7, verso 10, não precisa você abrir, o Senhor diz assim para Josué: levanta. Vai lá no 10, já está com o verso aberto aí, só vai lá no 10, só para a gente pegar. Ele diz: levanta, porque você está prostrado. Sabe o que estava acontecendo com Josué? Ele estava murmurando, reclamando de algo que ele tinha feito, Márcio. Deus, como que o Senhor nos permite passar por isso? Se você ler o texto, ele vai dizer assim, ele diz assim: Deus, por que o Senhor nos permitiu passar por tanta vergonha, tanta humilhação? Olha o que os povos dessa terra vão dizer. Deus olhou para ele e falou: peraí, para de reclamar, murmurar, por quê? Ele falou: levanta, vocês estão vivendo isso por quê? Porque Israel pecou. A continuar do verso diz assim: Israel pecou, eles violaram a aliança que eu ordenei a eles. Eles colocaram a mão, se apossaram no que era consagrado. Deus está dizendo assim: não tem nada a ver comigo, tem a ver com vocês. Não sou eu que estou dando derrota para vocês, são vocês que atraíram essa derrota na vida de vocês. A culpa é só das escolhas que vocês estão fazendo. Agora olha para mim e diga: quantas vezes eu e você já agimos dessa forma? Quantas vezes nós já falhamos com Deus, já pecamos contra Deus, já vivemos a consequência do nosso pecado e aí dizemos: por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Eu lembro que uma vez um rapaz entrou no meu gabinete chorando e ele falou: eu estou desistindo da minha fé. Eu não aguento mais viver uma fé onde Deus não me atende. E eu fiquei vendo a palhaçada. Porque agora eu perdi meu emprego, eu perdi o meu sustento, como é que eu vou sustentar minha família? Deus sabe que eu preciso. Eu falei: o que você fez de errado? Como assim? Eu falei: meu irmão, se existe fracasso e derrota, foi você que plantou. Só você parar e ver. Não, mas eu conto com a graça. Eu falei: graça representa perdão, não representa apagar consequência. Ele te perdoou se você pecou em algum momento, mas a consequência veio. E aí ele começou a contar dos negócios que ele tinha dentro da empresa, negócios escusos, dos dinheiros que ele desviava do caixa da empresa, das mentiras que ele contava para os clientes. Eu falei: como é que você consegue ser um Josué? Por que Deus? Deus falou para ele: você pecou, a culpa é tua. Sabe o que Deus está falando aqui na linguagem, na nova tradução da versão internacional Márcio Martins? Para com a palhaçada. Sabe o que Deus está falando aqui no primeiro verso, no verso 10? Para com a palhaçada, levanta e arruma a tua vida. A culpa é tua. Ele diz: levanta. Por que você está prostrado? O Israel pecou, violaram a aliança que eu ordenei. Eles se apossaram de coisas que eram consagradas, roubaram, esconderam, colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo. Agora vai comigo no texto e presta atenção no que Deus está dando como destino para eles, Samuel. Ele diz assim: por isso eles não conseguem resistir os inimigos. Fogem deles porque tornaram merecedores dessa destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O início do texto aqui da parte, se eu não me engano, verso 11 ou 12. Por isso os israelitas não conseguem vencer. Sabe por que tem muita gente que é derrotado situação após situação? Porque está em pecado. Porque não elimina o pecado. Ele diz: por isso eles não conseguem vencer. E Deus estava dizendo: e eles podem se levantar 10 vezes contra Ai, e eles vão perder as 10 vezes. Eles podem desistir de Ai para outra cidade, e toda cidade que eles entrarem, eles serão derrotados. Agora põe a mão no seu ombro e diz assim: você está preparado para viver uma vida de derrota? Pergunta para ele. Pode colocar a mão no ombro aí, faz isso, meu irmão, pergunta para ele. É necessário esse chacoalho. Olha para ele e pergunta: você está preparado para uma vida de derrota? Sim ou não? Sim ou não? Não!
Agora, só falar não resolve? Tem que ter posição. Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas ficam presas na muleta do pecado. Sabe qual que é a muleta do pecado? Todos nós somos pecadores. Porque o Senhor Jesus, Ele nos perdoou de todos os pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já está pecando. E a gente fica preso dentro dessa muleta e a gente não muda. A gente não elimina o pecado, a gente não elimina a mentira, a gente não elimina o engano, a gente não elimina a imoralidade. O que os 10 mandamentos eles trazem para nós? Lá no livro de Êxodo você encontra, eu não vou ter tempo de abrir com você por causa do horário, mas no livro de Êxodo nós encontramos os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos dizem o quê? Número 1, o Senhor é o teu Deus, não terás outro Deus na sua vida. Mas nós temos tantos deuses em nossas vidas além de Deus. Tem gente que tem seu carro como um Deus, seu emprego como um Deus, seu casamento como um Deus. O que é idolatria? Idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Não precisa você ter uma imagem de um santo, de uma santa na sua casa. Simplesmente se você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Como, pastor? Por exemplo, dia de culto. Dia de culto é dia de você adorar a Deus e seu coração está no churrasquinho do fim de semana. Você está colocando isso no lugar de Deus? Quem está me entendendo, diga amém. Número 2, não farás para ti nenhum ídolo para adorar. Número 3, não tomarás o nome de Deus em vão. Meu Deus do céu, só aqui todo crente já ia ser fulminado, né? O cara jura a mentira diante de Deus, já viu isso já? Não tem uns crentes que fazem isso diante de Deus, eu digo, cai um raio do céu. É que nós vivemos um tempo de graça mesmo, irmão. Que eu fico imaginando o anjo com o raio para soltar. Posso soltar? Deus fala graça, calma. É verdade ou não é? A gente põe em Deus um negócio de qualquer jeito, até para pecar. Meu Deus, e aí peca. Guardarás o 7º dia, o dia do descanso, ou seja, a primícia para Deus. Honra teu pai e tua mãe. Aí o pau já torou já. O que tem de gente que desonra pai e mãe? Pastor, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é honrar. Você fica 3, 4 meses sem aparecer vê-lo, você está honrando? Não. Passa aniversário, dia das mães, dia dos pais, Natal, você não dá presente? Está desonrando. Quando tem uma discussão, você fala alto com eles, por mais que eles estejam errados, está desonrando. Meu irmão, desonrou, pecou, vai trazer derrota. Não matarás, não adulterarás, olha a imoralidade, o adultério começa aqui. Não furtarás, não dirás falso testemunho, mentira, não cobiçarás o perdanço de ninguém, inveja. E eu pergunto, e o quanto disso nós cometemos? O quanto disso nós fazemos? E aí não sabemos por que somos derrotados. Então se você tem falado, Deus, por que eu estou passando por isso? Hoje Deus olha para você e diz assim como Ele falou para Josué. Levanta! O povo pecou. Está errado. Agora, quais foram os 3 passos que geraram essa situação na vida na nação de Israel? Vai comigo agora no verso 20 que eu falei para vocês. Verso 7, capítulo 7, verso 20. Então Acã respondeu, é verdade, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Deus de Israel, e fiz o seguinte, quando vi dentre os despojos do povo de Jericó, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles, e eles estão escondidos no chão da minha tenda, a prata está por baixo. Por que eles foram derrotados? Já li para vocês lá no capítulo 6. Deus deu uma direção, Dani. A nação de Israel vai entrar em batalha contra Jericó, mas não vão levantar espada. Eu vou derrotar o povo. Eu vou colocar os muros no chão. Porém, tudo que tem lá vai ficar para destruição. Ninguém pega nada. Todo mundo lembra do texto, sim ou não? Amém? Tinha uma direção, sim ou não? Tinha uma direção. Eles tinham uma direção para que eles não viessem pecar, para que eles não viessem errar. Entraram em batalha, destruíram a cidade. Acã, um homem da tribo de Judá, no processo de reconhecimento da cidade, encontrou uma roupa babilônica, né, costurada segundo os padrões de estilo babilônico. Ele viu ouro, viu prata, pegou aquilo, escondeu e levou para a sua tenda. Esse homem cometeu 3 erros, e esses 3 erros fizeram com que ele trilhasse esse caminho de destruição. E é sobre isso que eu quero encerrar com você. Quais são os 3 passos que podem nos fazer ser derrotados? A primeira delas, se você estiver anotando, coloca lá. O primeiro passo desse processo de derrota na vida da nação de Israel, não foi só de Acã,
foi a desobediência. Eles desobedeceram. Pastor, mas foi só um homem. Mas ele estava inserido em um corpo. Sabia que a desobediência de um marido pode arrebentar com toda uma família? A desobediência de uma esposa pode arrebentar com toda uma casa? A desobediência de um pastor pode derrotar e destruir toda uma igreja? Quem está me entendendo, diga amém. Nós contaminamos a nossa casa, nós contaminamos a nossa família, nós contaminamos o nosso negócio. Deus não tem compromisso com quem vive uma vida de pecado, mesmo que seja outra pessoa. O que Jonas fez quando ele estava em pecado? Quase afundou o barco. O capitão do barco não tinha nada a ver com aquela situação. Os marinheiros não tinham nada a ver com aquela situação. Os outros passageiros que compraram a passagem para aquela embarcação não tinham nada a ver com aquela situação. O pecado era só de Jonas. Mas o pecado dele, irmã Dalmira, levou todo mundo para o vinagre quase. Então muitas vezes nós não estamos sendo derrotados porque nós estamos pecando, mas porque estamos andando com gente que está. Com quem você tem alianças. Cuidado. Por causa de um homem, toda uma nação foi derrotada. Por causa de um homem, 36 morreram. Mas que malvado Deus foi com eles? Não, meu irmão, foi apenas consequência. A desobediência de Acã fez com que eles vivessem essa derrota. Quais são os mandamentos, as direções do Senhor que você tem desobedecido? Pois isso vai te levar ao fracasso. E eu sei que a gente, quando fala de dízimo e oferta, a gente fica tão indignado com isso. Não, porque eu não aceito. Você pode não aceitar. Mas se você não devolver dízimo e oferta, você está desobedecendo. Se você está desobedecendo, vai viver derrota na sua vida financeira. Sabe aquela palavra que te deixa desconfortável, que faz você balançar na cadeira? Pois é aquela que Deus está querendo falar com você. Quem está me entendendo, diga amém. É aquela que nós precisamos ouvir. Você pode até não aceitar a direção, mas não aceitar a direção não significa que ela não vai trazer consequência na sua vida. Acã tinha uma direção. Deus nunca vai cobrar algo de você que Ele não te dirigiu antes. Capítulo 6, Deus falou: tudo que está na cidade é meu. Tudo vai ser consagrado, não toque em nada. Quem tocar vai ser destruído. Falou isso sim ou não? Capítulo 6 falou. Mas ele desobedeceu. Muitos de nós estamos vivendo a derrota. Não é porque o diabo quer nos destruir. Eu falei esses dias para vocês usando aquela porta como exemplo. Quando eu peco, o diabo não invade a minha vida. Eu abro a porta da minha vida para ele entrar. Isso é derrota. Jovens e adolescentes que estão aqui, vocês têm uma grande oportunidade de viver algo que eu posso ensinar sem você ter que viver a consequência que eu vivi. Se eu tivesse entendido essa palavra quando tinha 17, 18, 19 anos, eu tinha fracassado muito menos. Se eu tivesse aprendido a não desobedecer meus pais quando eles falavam sobre amizades, porque, irmão, a mãe tem raio-x. Eu digo que toda mãe tem uma unção de revelação, sim ou não? Toda mãe e toda mulher. Cadê as mulheres dessa igreja? Dão glória a Deus aí. A mulher fala para você, marido, não gostei dele, o que vai acontecer? Vai te trair o cara, sim ou não? E ela olha para você e fala, te avisei. A mãe olha para o amigo do filho e fala assim, não gostei dele, o que vai acontecer? Lá na frente vai se arrepender. Nós muitas vezes desobedecemos direções que Deus usa até pessoas dentro da nossa casa. E aí a gente se arrebenta. Acã sabia que era erro, sabia que era desobediência e pior, sabia qual era a consequência. Pagou para ver. Segunda situação que fez com que Acã fosse derrotado, o segundo passo de Acã, capítulo 20, ele diz, fui eu quem pequei. Ele falou, eu vi a capa, vi o ouro, vi a prata, levei e escondi debaixo da minha tenda. Segundo passo, encobrir pecado. Abra a tua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13. Diz assim o texto em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui nós temos duas verdades importantes que eu preciso investir um minuto com você. Olha aqui. Tem muita gente que acha que é só em confessar o pecado para alguém, ele está resolvido. Não é só confessar, tem que deixar. Sabe que ele chama um amigo? Uma vez um cara me procurou só para contar o pecado dele. Não, pastor, eu preciso contar, contou o pecado dele. Mas na verdade ele só queria confessar.
Para dizer assim, não, alguém estava sabendo. Só confessar não resolve, tem que deixar. Ele diz, quem esconde o seu pecado, quem encobre o seu pecado, não vai prosperar. O que Acã fez? Pegou a capa, pegou o ouro, pegou a prata, escondeu debaixo da sua tenda. Porque aquilo que nós sabemos que não é certo, nós não fazemos à luz, nós fazemos escondido. Ou qual que é o marido que quer trair a esposa e trai ela dentro de casa com ela dentro de casa? Que vai se envolver com imoralidade e faz isso meio-dia na sala, assistindo o jornal Hoje, ou o jornal do meio-dia. Não, é escondidinho, depois que todo mundo vai dormir. Qual que é o cara que rouba a empresa, rouba na frente de todo mundo? Não, ele pega o dinheiro por baixo do caixa. Porque nós sabemos o que é pecado, o que é errado, tem que ser feito escondido, porque se for feito às claras, nos revela, nos envergonha, apresenta nosso caráter. Acã sabia que era errado, escondeu aquilo, colocou na bolsa, levou e colocou debaixo da tenda. Não significa que você conseguir esconder um pecado muito bem, que esse pecado não vai trazer consequência na sua vida. Você pode esconder da esposa, pode esconder do esposo, pode esconder dos filhos, pode esconder do pastor, pode esconder do chefe, mas de Deus você não esconde. E a Bíblia diz, aquele que esconde os pecados não prospera. O que é prosperidade, Emílio? Prosperidade é uma vida plena. Quem esconde o pecado, a primeira coisa, vai ter dificuldade financeira, porque prosperidade está ligada a dinheiro. Mas é só isso? Não. Quem esconde pecado vai ter dificuldade dentro de casa, vai ter falta de paz, porque prosperidade também é paz. Só isso? Não. Quem esconde o pecado vai ser oprimido pelo inferno, porque tem legalidade. Então o texto diz, quem esconde os seus pecados não prospera, não vai ter vida plena. Vai ter derrota. Mas ele continua dizendo, aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. Pastor, eu tenho coisas na minha vida que eu fiz lá no passado. Será que já não está na hora de você trazer à tona? Para quem eu devo confessar? Duas situações, digo, nós precisamos levar em conta quando falamos de confessar pecados. Número 1, todo pecado deve ser confessado para Deus. Amém, queridos? Todo pecado vai ser confessado para Deus. E só confessa pecado para Deus quem reconhece que aquilo é pecado. A maior dificuldade que eu tenho dentro do meu gabinete pastoral é quando o cara chega cheio de arrogância e soberba dizendo, mas isso não é pecado. Isso não é pecado. Uma pessoa uma vez entrou e falou assim, pastor, o senhor fala às vezes sobre impostos, eu não vejo como pecado você não pagar imposto para um governo corrupto. Isso nos meus olhos não é pecado. Eu falei, você não quer ver isso como pecado, mas é. Jesus não falou, dai a Deus o que é Deus, dai a César o que é de César? Eu falei, você pode burlar. Só porque você não reconhece não significa que a Bíblia não condena. Se o princípio for quebrado, você vai ser derrotado. Então o primeiro eu tenho que confessar para Deus. E o segundo, se o meu pecado fere só Deus, eu só preciso confessar para Deus. Se o meu pecado ferir alguém, eu tenho que confessar para quem eu feri. Meu irmão, isso aqui dá uma desgraceira na vida do povo. Sabia que todas as vezes que a gente fala mal de alguém, diante da palavra de Deus eu tenho que confessar para essa pessoa? Hã? E aí? Quem está me entendendo, diga amém. Chegar para o Leandro e falar, pois é, Leandro, sabe como é que é? Então ontem assim eu estava almoçando com um amigo e de repente a gente entrou nos assuntos e a gente começou a falar mal de você. É fácil isso? Hã? Sim ou não? Pois é, chefe, preciso falar com o senhor, chefe. Então, a gente estava aí no almoço, o povo estava meio, decepcionado com as decisões suas, assim, a gente esculhambou sua mãe, sua avó, sua bisavó. Mas é assim. Se o meu pecado é contra Deus, eu confesso para Ele e morreu. Se tem mais alguém envolvido. Por exemplo, imoralidade. Você é casado, feriu o seu casamento. Você tem que chegar e confessar. Mas pensa num negócio difícil. Sabe o que é, amor? Então, ontem, assim, lá pelas 2h da manhã, é fácil ou é difícil? Difícil. Porque a gente leva como pecado só o adultério, só o assassinato, só o roubo, mas tem tantas coisas que elas estão nos travando, e às vezes são essas pequenas coisas que elas estão nos arrebentando. Você sabia de uma coisa? Agora eu preciso terminar aqui. Mas você sabia que se você avançou o sinal antes de casar você avançou o sinal, você pisou na bola lá no seu casamento, lá no seu namoro, e aí você casou. Tem muita gente que não sabe por que, Marco, ainda tem. Agora, irmão, agora eu vou arrebentar, vou acabar logo aqui, porque eu sei que isso aqui vai deixar o povo tudo desesperado.
Lá atrás você errou, vacilou, avançou o sinal, casou, resolveu a vida, mas o casamento fica em crise, 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 crise. Sabia que algumas das situações que estão gerando essa derrota de crise no seu casamento é a aliança, a confiança que você quebrou lá dos seus pais lá atrás? Sabia que você vai ter que voltar lá atrás e dizer assim, pai, mãe, há 15 anos atrás, quando o João vinha aqui em casa, a gente passava, avançava o sinal lá no sofá da sala, e usei um João ainda, né? Tem um João na igreja. Ah, Jesus, só foi um exemplo só, por favor. Tem 2 João na igreja ainda, né, hoje. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, sério? Aquele que esconde não prospera. Eles foram derrotados primeiro porque Acã foi desobediente. Número 2, porque ele escondeu o pecado. E o número 3, para a gente poder encerrar. Porque quando Deus apresentou para Josué o que tinha acontecido, Deus falou assim, o povo pegou o que era contaminado, o que era consagrado, perdão. Tem que tomar posição. Ele falou, elimina. O que o povo fez? O que Josué fez? Levantou toda a nação e começou a tirar sorte, buscar uma revelação de Deus. Tribo de Levi, levanta todos os levitas, vem para frente. Aí ele começava a orar e Deus revelava, não está aqui. Tribo de Judá, levanta todo mundo, vem. Aí ele começou a orar, Deus revelou. É a família de Zofini, aí vem Zofini. A família de Zenri, vem a família. A família de Acã, quando chegou a família de Acã, aí ele abriu o jogo. Mas ele não se posicionou. Ele não assumiu a responsabilidade. Quando Deus falou para eles, 36 homens morreram porque alguém pegou o que era consagrado, o que ele deveria ter feito? Levantado a mão e falado, fui eu. Eu acredito que se ele tivesse se posicionado, reconhecido e falado, fui eu, Deus tinha sido misericordioso com ele. Mas ele deixou passar todo o processo achando que ficaria escondido. Tem uma coisa que eu e você precisamos entender. Enquanto nós não reconhecemos e não nos posicionamos, não assumimos os nossos erros, nós vamos fracassar. Esse cara deixou passar todo o processo. Olha quanto tempo foi perdido, olha quanto tempo o povo estava angustiado. Se ele tivesse assumido a responsabilidade e falado, fui eu. Aqui é um último ponto que nós precisamos avaliar. Será que muitas das coisas que a nossa família está passando por derrota, a culpa não é nossa? E não está na hora de nós levantarmos a mão e falar, eu sou o culpado? O problema é meu? Eu que estou gerando isso? Se nós fizéssemos isso, certamente nós não viveríamos tantas derrotas que nós vivemos. Vamos colocar de pé, queridos, para podermos concluir todo o processo. Quando Deus revelou que era Acã, aí ele reconheceu. A Bíblia diz que Josué mandou os seus soldados irem até a tenda dele, Sônia. Eles foram, encontraram as coisas que estavam escondidas, trouxeram, apresentaram a Josué. Josué mandou pegar tudo que Acã tinha, todos os seus bens, gado, tudo que ele tinha, falou, tragam até mim. Tiraram eles do acampamento da nação de Israel, do povo, tiraram para fora. E então a Bíblia diz que Deus mandou eles matarem, apedrejarem Acã e toda a sua família. Pastor, o que as crianças tinham a ver com isso? Eu não quero que você avalie o processo como a morte de uma família, mas eu quero que você avalie Acã como o pecado que comprometeu e gerou derrota na vida de uma nação. Deus falou para Josué, elimine, destrua aquele que gerou o pecado. Acã não olhe como um homem, olhe como aquilo que muitas vezes faz parte da nossa vida. Pastor, se deixasse ele vivo, ele continuaria contaminando o coração de toda aquela nação, porque começou por ele. Tem coisas ou você elimina da sua vida, ou isso elimina você. Eu falei para uma pessoa, teu telefone te faz pecar? Troca por aquele Nokia de abrir. Sabe aquele que você só recebe mensagem e liga? Resolve o seu problema. Para que ficar brincando com isso? Teu emprego te faz pecar? Pede a conta. Se você não consegue ser forte o suficiente, quando aquela mulher endemoniada te cerca e você fica flertando com ela, significa que você já não pode estar mais naquele lugar. Toma uma posição. Pastor, mas e a família? Elimina totalmente. A Bíblia diz que eles eliminaram a família de Acã, tudo que ele tinha foi apedrejado e ficou um montão de pedra em cima deles.
Então a Bíblia diz que eles foram novamente contra a cidade de Ai, e eles venceram. E então eles começaram novamente a sua campanha militar, e todos os povos que eles guerrearam, do centro de Canaã, o centro-oeste de Canaã, todos eles venceram, todos. Chegou a situação que se o sol se pôs, se anoitecesse, os inimigos voltariam, descansariam e derrotariam eles. E a Bíblia diz que o sol ficou brilhando 24 horas, capítulo 10 de Josué. Deus esteve com eles, depois que eles eliminaram o erro. Eu encerro com isso dizendo para você, só continua vivendo em derrota quem quer. Você só precisa fazer uma coisa: tira a Acã da tua vida, tira o pecado da sua vida. Toma uma postura com Deus hoje, fala: Deus, eu reconheço e eu não quero mais. Eu reconheço que eu falhei, eu errei, eu não vou viver mais em função disso. Mas não adianta tomar uma posição e amanhã continuar fazendo, falar: Deus, hoje eu não quero mais. Tira o que está escondido debaixo da tua tenda, debaixo do teu tapete, traz a luz. Tudo que é trazido à luz nunca vai trazer morte, vai trazer vida. Falei isso para uma pessoa essa semana. Não, mas se eu trouxer a luz, falei, não te traz morte, só te traz vida. Mas se você esconder, você vai morrer podre. Porque o que fica escondido apodrece. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.